paz, eu sou o pastor Fábio Ferreira e esse é o canal Bíblia Simples. E como eu falei no último vídeo, hoje nós já vamos começar a trazer para você que é inscrito no nosso canal um conteúdo bíblico, tá? Então eu já peço que você deixe seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para que juntos nós possamos alcançar o máximo de pessoas possíveis com a palavra do nosso Deus. E nós vamos iniciar com o estudo da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Isso mesmo, nós vamos estudar a epístola, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. E já começamos dizendo para você exatamente isso. Que a palavra epístola e a palavra carta têm o mesmo significado. Ou seja, em determinadas versões ou traduções da Bíblia, você poderá achar a palavra epístola. E em outras traduções, você poderá achar a palavra carta, quer dizer a mesma coisa. E essa carta é a carta aos Gálatas. E por que aos Gálatas? Porque essa é uma peculiaridade, ou seja, uma qualidade diferenciada do apóstolo Paulo. Porque as cartas dos outros apóstolos, como por exemplo, a epístola de Tiago, vai trazer o nome dele, Tiago. Primeira epístola de Pedro, segunda epístola de Pedro, vai trazer o nome dele. Primeira, segunda, terceira epístola de João, vai trazer o nome dele. Epístola de Judas, vai trazer o nome dele. E nas cartas do apóstolo Paulo, existe então essa qualidade específica dele. Ele não traz no nome da carta o seu nome, e sim, como nome da carta, o destinatário. Ou seja, aquele povo específico para quem a carta foi enviada. E nesse caso aqui, foi enviada para os Gálatas. Isso porque essa carta foi enviada à região da Galácia. Então, a Galácia fica localizada onde hoje nos nossos dias, é a Turquia. Uma região que era muito conhecida na Bíblia, na época em que a Bíblia foi escrita, como Ásia Menor. E hoje é o país da Turquia. Então, identificadas essas rápidas considerações, vamos também à autoria da carta. A autoria da carta é do apóstolo Paulo, ou seja, ele foi o homem, foi o instrumento que Deus inspirou para escrever esta porção da Escritura. Essa autoria do apóstolo Paulo, ela não é discutida entre os estudiosos, ou seja, todos os estudiosos sérios da Bíblia, eles concordam com a autoria do apóstolo Paulo. Tendo feito essas rápidas considerações, vamos fazer uma leitura da epístola para começarmos então a destrinchar versículo por versículo. Esse é o propósito do nosso canal, levar a você a Bíblia numa linguagem simples para que você possa compreender a Escritura. Então vamos fazer a leitura. Gálatas capítulo 1, dos versículos 1 até o versículo 5. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual seja dada glória para todo o sempre. Amém. Então essa primeira porção é chamada de a introdução,
chamada também de saudações iniciais. O apóstolo Paulo tinha sempre uma saudação que era peculiar dele, e que grande parte dos cristãos usam hoje essa saudação, graça e paz. Essa era a saudação particular do apóstolo Paulo. E ele começa exatamente a carta se identificando. Quem era ele? Paulo, apóstolo. Então, é necessário que a gente faça uma rápida identificação de quem era esse apóstolo, o apóstolo Paulo. Ele era conhecido antes por outro nome. Ele se chamava Saulo. E a Escritura vai dizer não o seu sobrenome, mas vai relacionar o nome dele à região em que ele era natural. E a Escritura vai chamá-lo de Saulo de Tarso. E a Escritura traz também as suas informações religiosas, ou seja, a sua procedência religiosa. Que ele tinha sido uma criança e um jovem muito estudioso, aprendeu a religião dos seus pais, ou seja, o judaísmo, com um mestre chamado Gamaliel, e ele fazia parte de um grupo religioso chamado os fariseus, e que ele era um homem muito zeloso da tradição dos seus pais. A Escritura vai dizer também que ele excedia, ou seja, ele ultrapassava em zelo por esta religião a todos os homens da sua idade. Ou seja, ele era uma pessoa extremamente zelosa da sua religião. Mas com este zelo pela sua religião, então ele perseguia os cristãos de sua época. E inclusive ele tinha a autoridade, até mesmo por escrito, ele tinha cartas de autorização das autoridades religiosas do povo judeu para perseguir, para prender, e até mesmo ele chegou ao extremo de participar do assassinato de um cristão chamado Estevão. Isso está narrado no livro de Atos dos Apóstolos, onde ele estava ali participando daquele assassinato de Estevão, que era um dos discípulos que eram muito usados pelo Senhor naquela época. Então esse era o homem, ele era Saulo de Tarso. E é nesse contexto em que o Senhor Jesus vai em busca de Saulo de Tarso. Sim, eu digo isso em busca porque foi Jesus quem foi ao encontro dele. Ele não procurou um encontro com o Senhor Jesus, mas foi o Senhor Jesus quem, a caminho de Damasco, quando ele ia para uma cidade chamada Damasco, ele ia com cartas, ou seja, autorizações das autoridades judaicas para então prender, perseguir e até mesmo, se fosse necessário, matar cristãos, ou seja, pessoas que seguiam, que eram discípulos do Senhor Jesus. E neste caminho, quando ele ia chegando a esta cidade chamada Damasco, ele teve uma experiência sobrenatural. Ele ouviu uma voz que falava com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele foi cercado de uma luz muito forte, um esplendor glorioso muito forte, e ele caiu por terra. Algumas pessoas, por ignorância, outros por brincadeira, dizem que ele caiu do cavalo. A Escritura não nos traz essa informação. Ele poderia, claro, estar montado em um animal, mas poderia também, aquela parte da viagem, já que estava se aproximando da cidade, também poderia estar caminhando. Nós não temos essa informação precisa, mas o fato é que aquela luz poderosa, aquela luz o encandeou e ele caiu por terra. E a Escritura nos diz, livro de Atos, capítulo 9, que ele ficou então cego. Então ele ouviu um direcionamento do Senhor para ir a determinada casa de um discípulo chamado Ananias. E ali Ananias impôs as mãos sobre ele, e ele então voltou a enxergar, e foi a partir de então um homem cheio
do Espírito Santo. Esse é um rápido resumo da identidade deste escritor, mas ele vai trazer ainda uma outra particularidade que eu quero deixar claro para vocês também, explicado para vocês já nesse primeiro vídeo dessa série de estudo desta epístola. Ele se declara a sua autoridade ou seu ministério apostólico. Ele diz Paulo apóstolo. E ele vai deixar aqui uma qualidade particular. Ele diz, não da parte dos homens, e nem por homem algum. Ele vai deixar claro que não é o ser humano, não é o homem quem pode chamar alguém. E nós vemos na nossa época, principalmente nos dias de hoje, que muitas pessoas têm procurado promover ministérios por indicações humanas, e até mesmo na sociedade evangélica nós temos visto também a questão da política entrando dentro da igreja, não só a política externa, a política da nação, mas uma política interna que traz supostos benefícios para pessoas com um interesse, algumas vezes interesse financeiro, outras vezes o interesse familiar, mas o fato é que Paulo deixa muito claro aqui que esse chamado para o ministério, ele não pode ser exercido por homem algum. Ele diz, não pela parte de homens e nem por homem algum. Então, nenhum homem algum tem essa capacidade, essa autoridade para chamar ninguém para o ministério. E ele vai deixar isso claro, e ele tem esse primeiro motivo, que a gente entenda que nenhum homem tem esse poder, nenhum homem tem essa autoridade, mas também existe um outro motivo por detrás disso, porque as pessoas daquela época estavam colocando em contestação o apostolado de Paulo, ou seja, a qualidade dele de ser um apóstolo. E isso tem um motivo específico. Por quê? Porque todos os demais apóstolos tinham andado, tinham caminhado, tinham vivenciado corporalmente, humanamente, ao lado do Senhor Jesus Cristo. Eles andaram com ele por um período de 3 anos e meio e tiveram ali o seu discipulado pessoalmente. Então, por esse fato, pelo fato de que quando os discípulos estavam andando pessoalmente com o Senhor Jesus, o apóstolo Paulo estava do lado oposto, no judaísmo, perseguindo a igreja. Então muitos contestavam o seu apostolado, e ele sai aqui em defesa do seu apostolado, dizendo que realmente não foi homem nenhum quem o chamou para o apostolado, mas foi o próprio Senhor Jesus Cristo, e logicamente também o próprio Deus Pai, o eterno Deus Todo-Poderoso. Então ele está saindo em defesa do seu apostolado. No próximo vídeo nós vamos estar exatamente falando sobre isso. Nós vamos estar tratando mais sobre esse ministério apostólico. O que é um apóstolo? O que significa a palavra apóstolo? O que é o ministério apostólico? Nós vamos estar tratando isso no segundo vídeo da nossa série, o estudo da Epístola aos Gálatas. Então que Deus abençoe a você ricamente, em nome de Jesus, e não perca o próximo vídeo. Eu já peço que você deixe o seu like, compartilhe com todos os que você puder, todos os seus contatos, para que a palavra de Deus chegue ao máximo de pessoas possível. Este foi o nosso Bíblia Simples de hoje. Deus te abençoe, em nome de Jesus.